pessoal, nessa terceira parte do nosso Evangelho deste sábado, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, dentro ainda do tópico Retribuir o mal com o bem, onde no item 2 consta uma passagem de Jesus em que ele diz: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Aqui já nessa primeira frase, que na verdade é uma pergunta que Jesus faz àqueles que o estão escutando, chama a atenção o uso por parte de Jesus da expressão pessoas de má vida. Porque a gente conhecendo o Evangelho, à medida em que vamos nos aprofundando, cada vez mais a gente percebe o espírito amoroso e inclusivo de Jesus, que abraça toda a humanidade como irmãos. Então, a utilização por parte de um ser tão amoroso e tão compassivo de uma expressão gente de má vida deve provocar em nós uma reflexão, né? O que ele está querendo dizer com essa expressão nesse contexto? Essas expressões que ele utiliza, elas são apenas para diferenciar aquelas pessoas que se motivaram a seguir um caminho espiritual daquelas que não despertaram para isso, né? Então, quando ele diz assim, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? Ele está querendo dizer assim: se vocês estão dispostos a fazer uma prática espiritual, vocês têm que aprender a ter uma mente mais aberta, né? Uma mente que não esteja sujeita a essa prisão que o nosso ego cria para nós de isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu sou indiferente. Porque a prática espiritual é justamente para superar isso. É para superar a indiferença, é para superar a aversão e é para superar o apego. Então é por isso que ele diz: se vocês não fizerem isso, vocês não estão fazendo nada demais, vocês continuam na mesma prisão, né? Não vão se libertar dela nunca. Vocês não querem se libertar? Então, por favor, façam diferente, né? Tomem uma outra atitude, né? Tem um outro jeito de se relacionar com a vida. E aí ele diz assim: e se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Ou seja, ele está sempre falando a mesma coisa. O exercício qual é? Vencer a nossa indiferença, vencer a nossa aversão e vencer o nosso apego, que são os 3 venenos da mente. É os 3 venenos da mente, porque se eu me apego, né, se eu tenho raiva de determinadas coisas e outras eu sou indiferente, eu estou completamente cego ao que está acontecendo. É como nós vimos no nosso ensinamento anterior: eu estou me relacionando só com o quê? Com a minha forma de perceber, com a minha forma de sentir, com a minha forma de pensar. E de uma maneira ou de outra, seja de uma maneira mais agressiva, seja de uma maneira mais sutil, estou tentando impor essa maneira, né? Isso é muito sutil, porque às vezes na própria doutrina espírita, eu ouço críticas às vezes a outras doutrinas, dizendo assim: mas nossa, as doutrinas não são racionais. Qual é o problema? Nós não temos que ficar julgando os outros. Eles podem ter um outro caminho diferente do nosso. Se eu me adapto bem a uma doutrina que se fundamenta na racionalidade, ótimo, ela é boa para mim. O Espiritismo ele se oferece como uma alternativa, ele não se impõe como uma verdade. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, não nos impormos como donos da verdade. Porque o que é essa verdade? Né? Vai começar por aí, né? O que na verdade nós estamos tentando é iluminar nossas mentes e não descobrir verdades, porque verdade é sempre um problema, porque aí um briga com o outro, porque todo mundo está com a verdade, todo mundo é dono da verdade, todo mundo acha que, né, que está certo, né? Vocês viram o exemplo do Benedito: ele torce pelo Flamengo e acha que isso é bom. Hoje estou pegando seu pé, né, Benedito? Mas bem-aventurados os aflitos, né? É o que diz o Evangelho. Tá vendo? Se a gente entrar numa discussão, todo mundo tem argumento. Não tem, porque nós estamos em bolhas de realidade. E dentro da bolha tudo faz sentido. Eu vou explicar direitinho que tudo que eu penso faz sentido. Então a gente tem que começar a olhar para essas coisas e falar assim: faz sentido para mim, né? E mesmo assim amanhã não vai fazer mais, porque quando eu era criança outras coisas faziam, quando eu era adolescente hoje não fazem mais. Então não adianta ficar apegado a isso, né? Porque isso vai trazer sofrimento para mim e para os outros. E aí ele continua:
E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, olha só, isso aqui já é mais difícil. Que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? E hoje é interessante, né? Nosso sistema financeiro funciona assim, né? Só empresta mediante garantia, hipoteca, né? Tem que ter algum tipo de garantia. Então você vê como é todo um esquema social já montado de maneira egóica, né? Para que o ego não perca, não tenha prejuízos, né? E o Lama disse uma coisa muito bonita que eu vi num vídeo essa semana, ele dizendo assim, quando a gente pratica a verdadeira generosidade, a gente nem tem consciência que está praticando a generosidade, porque a gente já, quando a gente pratica ela de fato, a diferença entre mim e o outro não existe mais. Então eu nem percebo que estou sendo generoso, eu simplesmente estou fazendo uma coisa totalmente natural. Né? Então você vê a distância dessa visão para essa daqui, né? Da garantia do pagamento, da garantia da recompensa, que muitas vezes não é nem uma recompensa material. Aquela questão do amor, né, Bela? Voltando naquela questão do amor, às vezes os pais são amorosos, mas eles querem que os filhos os recompensem com amor também, né? E é como diz o Jesus, dar com a mão direita sem que a mão esquerda saiba, né? Sem querer que eu seja recompensado com gratidão, com agradecimento, né? Às vezes a gente vai ser recompensado com incompreensão, mas se eu tiver muita clareza de que eu estou fazendo a melhor coisa, e o que é a melhor coisa? Atendendo às necessidades daquele ser, ainda que ele não esteja gostando, eu faço. Eu faço. Porque aí não é minha identidade, nem minha pessoa que que importa, né? Importa o outro ser que eu quero beneficiar, é o benefício que eu posso trazer para ele, né? E aí Jesus vai concluir essa passagem dizendo assim, mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Né? Então aqui, nesse finalzinho, ele já coloca o comportamento do praticante. Né? Empresta para aquela pessoa que, mesmo que você não tenha garantia de que vai receber de volta. E esse emprestar, ele é simbólico, ele não é... A gente tem, como a gente vive numa cultura que está muito voltada a valores financeiros, né? Quando falou emprestar, já pensou que é dinheiro, né? Mas aqui Jesus é muito abrangente, ele está querendo dizer assim, qualquer tipo de doação do nosso tempo, da nossa atenção, porque inclusive quando a gente doa nosso tempo e nossa atenção e a outra pessoa assim não corresponde, a gente fica assim chateado, é difícil lidar com isso, né? A gente esperava que a pessoa compreendesse, poxa, eu estou sendo tão bonzinho, estou sendo tão atencioso, né? Então é nesse sentido que Jesus está querendo dizer, que a gente se despoje desse sentido de qualquer tipo de recompensa, né? Assim, a nossa identidade. Por quê? Porque aí ele diz, nós seremos filhos do Altíssimo, ou seja, nós estaremos conectados com aquilo que nós falamos no começo da nossa reunião hoje, com aquela nossa centelha divina, que é a nossa maior felicidade. Ela não precisa, ela é autossatisfeita. Quando a gente está conectado com ela, olha o que é autossatisfeita, ela não depende de nada para estar plena, né? É uma plenitude que é autossurgida, surge por si mesma, né? Então é isso que nós estamos buscando, né? Porque quando a gente entra em contato com isso, aí sim nós podemos trazer benefício para os seres, porque aí a gente vai estar totalmente despojado de qualquer tipo de interesse pessoal, né? O que não significa que nós vamos estar desinteressados de nós mesmos. Porque que felicidade maior pode ter um ser do que essa clareza de mente, né? E essa felicidade, né? de estar o tempo todo... Porque quando a gente está trazendo os benefícios para os outros, nós estamos trazendo para nós mesmos também. Não tem separação, pessoal. Essa que é a questão. E quanto mais a gente... Por isso que Jesus vai dizer no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Fora desse espírito de doação, não tem salvação. Por quê? Porque a caridade, ela nos conecta com os outros. E nos mostra o quê? A realidade da inseparatividade. Né? O benefício dos outros é o nosso próprio benefício. A nossa sociedade hoje, ela sofre muito. Por quê? Porque, por exemplo, com essa visão muito restrita, ela diz assim, olha, bandido tem que estar preso, bandido tem que estar morto. Bandido tem que estar não sei o quê. Primeiro ponto, você mata o bandido, o que acontece? Você tem uma família que muitas vezes pode se desestruturar. Né? Isso eu estou falando assim de uma visão mais ampla. Né? Pode ser que ele seja pai de meninos pequenos que vão ficar sem sustento. E esses meninos vão ficar mais expostos à criminalidade do que antes. Né?
Então, pensa, isso no caso de um bandido, 2, 10, sei lá quantos que morram, né? Nós podemos ter mais uma população de risco que vai aumentando. Vocês estão entendendo o raciocínio? E a gente vai produzindo mais bandidos, pensando que está produzindo menos bandidos. Aí os que vão preso, chegam lá, todo mundo fala hoje, o presídio é uma escola do crime. O sujeito entra mais ou menos e sai bem pior. Se sai. E quando não sai, administra o crime lá de dentro mesmo. Tá sem nada para fazer, ele vai ficar super criativo para achar estratégias de furar os bloqueios todos, e a gente está vendo isso acontecer, né? Então o que acontece? A sociedade passa a ser vítima de suas próprias visões limitadas, né? Que como ela não enxerga que todos os seres precisam ser cuidados, né? Que em qualquer ato que a gente pratique, não existe só a minha responsabilidade individual, existe a responsabilidade social, porque eu sou fruto também da cultura na qual eu cresci, né? E se a gente for mais além do ponto de vista espiritual, existe o karma coletivo, ou seja, eu não nasci aqui por acaso e essa sociedade não me recebeu por acaso. Então, se a gente tiver uma responsabilidade do tipo que o Dalai Lama preconiza, responsabilidade universal, eu vou me sentir responsável por todos os seres que nascem aqui, porque se ele nasceu aqui e eu nasci também, é porque nós temos alguma coisa em comum aqui que nós precisamos resolver. Então isso faz com que nosso coração fique mais amoroso, né? E que a gente pare de ficar pensando só em punir como se a punição fosse resolver o problema. Por que a punição não resolve? Porque a mente vai lá para a cadeia, né? É condenada, mas continua igual, né? Ela continua inclusive emanando os mesmos fluidos que emanava quando estava fora da cadeia, e fluido ninguém prende. Pensamento negativo ninguém prende, né? Isso sai flutuando e criando uma atmosfera psíquica extremamente negativa, né? Aí muita gente pode dizer, mas isso é injusto, porque nós somos homens de bem, eles não são homens de bem. Como assim homens de bem? O que é um homem de bem? Aí a gente tem que começar a questionar esses conceitos, por quê? Porque se a gente divide, lembra do sectarismo que a gente falou agora há pouco? Um é homem de bem, outro não é homem de bem, a gente vai criar uma verdadeira cisão, né? Que vai nos fazer caminhar na contramão do caminho espiritual, porque em vez da gente estar cultivando a inseparatividade, não, eu estou separando o mundo em bons e maus, os que prestam e os que não prestam. Aí todo mundo tem centelha divina, isso aí é uma grande ignorância, né? Então, esse ensinamento do Evangelho talvez seja um dos mais profundos, se não o mais profundo. Amai os vossos inimigos. Por quê? Porque o inimigo não é um ser lá fora, é uma forma que eu estou dando a ele devido a determinados comportamentos que ele teve e que na minha percepção entram nessa caixinha do inimigo. Eu boto nas caixinhas dos inimigos, eu boto na caixinha dos que não servem, dos que não prestam. Mas essa caixinha é minha, é a minha visão. Tanto é que tem outros seres que vão lá e vão ajudar aquela pessoa e vão fazer por ele coisas que muitas vezes eu não sou capaz de fazer. Vocês chegaram a ver o videozinho que eu postei no grupo do presidiário, dando o depoimento dele, um negro? Então, olha ele, que eu transcrevi o depoimento dele, na semana que vem nós vamos ler aqui, para ilustrar esse nosso capítulo, Amai os vossos inimigos, para vocês verem um exemplo clássico de como isso aqui não é um sonho ingênuo, é a realidade, funciona. Vocês vão ver um exemplo de amor, de despojamento assim extraordinário, extraordinário. E dado o depoimento da perspectiva de quem recebeu, né? A transformação que esse homem passou. Ele continua lá preso, porque é prisão perpétua. Não vai sair lá nos Estados Unidos, né? Ele vai continuar preso. Mas a gente percebe que ele se libertou de alguma coisa dentro dele. E quem ajudou? A própria pessoa que supostamente foi sua vítima, mas que não se viu como vítima, se viu como alguém capaz de ajudá-lo a sair daquele estado.